Vamos conversar, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre rotina, tá? Como é que a gente pode criar pequenos rituais no nosso dia a dia para lidar com a grande questão que eu acho que muitos de nós estamos vivenciando, que é o tédio durante esse processo do período de pandemia. Então, mesmo antes da pandemia, né, para alguns de nós, é muito difícil lidar com a rotina do acorda, toma café, vai trabalhar, volta para trabalhar. A vida, às vezes, fica sem sabor, sem sal, porque a gente mergulha na rotina de uma maneira mindless, ou seja, sem se aprofundar nas experiências que a gente está tendo, sem vivenciar o momento presente, né? E a gente começa a se dominar por um sentimento de tédio, né? E muitos de nós, depois que explodiu a pandemia, sentiu isso muito mais forte, porque as nossas fugas, né, que a gente às vezes busca num lazer, num sair, né, nos momentos de distração e não de introspecção, às vezes eram momentos de fuga da nossa rotina entediante, né? Só que na pandemia, muitas coisas que a gente tinha acesso para a gente se distrair a nossa vida, a nossa rotina, quebrar o tédio, foi tirado de nós de uma hora para outra. Então, de repente, você não tem mais aquele ritual de toda sexta-feira pegar um cineminha, por exemplo, ou de todo domingo almoçar no restaurante X, ou de tal horário sempre para o shopping, ou ir para esse ou aquele lugar. Então, muito da nossa rotina se perdeu nesse período da pandemia. Seja bem-vinda, Fernanda, também. Então, esse lidar com o tédio é um grande desafio para todos nós. E esse lidar com o tédio na pandemia, quando a gente foi roubado da nossa liberdade de sair, se distrair com o que a gente gostava, trouxe mais um desafio, né? Então, como é que a gente pode lidar com o tédio? Hoje a gente vai conversar 2 caminhos principais para a gente lidar com isso. Primeiro é a gente aprender a inserir alguns novos rituais, não vão ser rituais complexos, não se preocupem que eu não vou trazer aqui na live para você, Betânia, para Fernanda, para quem está acompanhando a gente, um monte de dicas de coisas novas, extraordinárias que você tem que fazer. Não, são coisas simples, são algumas coisas que a gente pode inserir de maneira gradual, tá? Ou a gente ainda pode ter um outro caminho para lidar com o tédio, que é dar um novo sentido àquilo que a gente já tem no nosso dia a dia, tá? Então, se a gente dá um sentido novo, as coisas podem ter outro sabor, tá? E aí a gente vai começar diferenciando o que é ritual, tá? Com as coisas que a gente simplesmente faz no dia a dia, de modo mais automático. Então, a diferença é, quando a gente faz as coisas sem estar no momento presente, tá lavando lavando os pratos, ou tá cuidando do jardim, mas a cabeça tá a mil, sem você estar plenamente presente naquele momento, pensando na sua lista de afazeres do dia, pensando no que você deixou de ter na pandemia, pensando na quantidade de coisa que agora você tem para fazer que você não tinha antes. Então, todo essa ansiedade de não estar no momento presente é simplesmente fazer as coisas no piloto automático. É o contrário do estar presente, da atenção plena, tá? Já o ritual, ele envolve você estar no lugar de presença real, de você estar focado naquilo que você está fazendo. Seja bem-vinda, Claudeci. Então, se você está plenamente presente e você consegue se envolver verdadeiramente naquilo e usufruir o prazer daquele momento, o mais simples que ele possa ser, você está exercitando o que a gente chama de atenção plena ou de mindfulness, tá? Então, no seu dia a dia, nas coisas mais simples que a gente vai conversar aqui, vocês vão ver vários exemplos e tenho certeza que vão se identificar, vocês podem praticar mindfulness. Não precisam para uma escola especializada em mindfulness para começar a exercitar essa atenção plena, tá bom? Vamos lá. O que é então ritual? Explicando um pouquinho melhor. Ações simples e cotidianas, ou seja, elas se repetem de novo, de novo, de novo, mas elas têm uma intenção, você presta atenção nela.
tá? Então é isso que é um ritual. E aí, qual é o nosso grande desafio de tornar esse ritual mais significativo, mais importante, mais rico para a gente? É a gente adicionar uma camada de conexão mais profunda nesses pequenos rituais do nosso dia a dia. Por exemplo, você vai jantar, certo? Então, todos nós aqui, independente de estar tendo que aprender a cozinhar na pandemia, comendo uma comida mais simples, ou comendo todo dia a mesma coisa, comendo mais comida pronta, nós todos comemos, tá? Nós todos paramos um momento para jantar. Esse momento do jantar, por exemplo, ele pode ser feito de qualquer maneira, mindless. Você pode, por exemplo, estar trabalhando no computador e comendo um sanduíche. Você pode estar comendo, olhando o celular, sem nem perceber o que é que está entrando na sua boca, nem sentir o prazer da alimentação, os sabores. Você não acionou sentido nenhum, você está completamente distraído com o celular enquanto tem a obrigação de comer. Ou você pode comer de uma forma diferente, criando uma espécie de rituais ao redor do comer. Então, por exemplo, se você adiciona pequenas ações, bem simples, como não leva o celular para a mesa. Jantar é hora de olhar nos olhos dos outros. Aqui em casa, a gente tem, por exemplo, o hábito de perguntar como é que foi seu dia hoje. Até a minha filha caçula, de 5 anos, ela pergunta, mãe, como é que foi seu dia hoje? Pai, como é que foi seu dia hoje? Porque é uma pergunta que a gente sempre repete de novo e de novo. Então, para ela já associou o momento da refeição, do jantar, a perguntar como é que foi seu dia hoje. Ela não faz isso, por exemplo, no café da manhã. Ela não faz isso na hora do almoço. Mas no ritual do jantar, ela entendeu que está associado à pergunta de olhar nos olhos da gente e perguntar como foi o dia. Outras famílias, por exemplo, têm o hábito de rezar. Você, se não for cristão ou não quiser fazer um ritual de oração, você pode dar as mãos, simplesmente, e agradecer por uma coisa boa do seu dia, tá? Ou agradecer pelaquela refeição. Então, essas pequenas ações, que parecem super simples, que você adicionou, por exemplo, ao ato de comer, elas trazem uma camada de sentido e fazem com que você tenha uma conexão mais profunda, seja com as pessoas que estão ao seu redor nesse caso, seja com o seu ato de comer. Tá? Então, é isso que é um exercício de atenção plena. Tá bom? Ficou claro até aqui, meninas? Vamos em frente. Por que então é importante a gente ter rituais? Qual a grande importância? Porque eu não posso fazer as minhas coisas de todo jeito, como eu já fazia no piloto automático. Porque isso nos faz lembrar do valor do agora, do momento presente em que a gente está vivendo e também do exercício da gratidão. Então, a gratidão, quando a gente ela se torna um exercício nosso diário, seja no ritual da gente agradecer por 3 coisas boas da nossa vida antes de dormir, por exemplo. Agradecer por uma refeição. Então, esses exercícios cotidianos, existem pesquisas na área da psicologia positiva que mostram que o simples exercício de você agradecer por 3 coisas ao dia, durante um período de tempo, eles fizeram uma amostra com pessoas que trabalhavam numa empresa e quando as pessoas agradeciam por coisas muito genéricas, não tinha o mesmo efeito das pessoas agradecerem por coisas específicas do seu dia, né? Então, ao invés de você simplesmente agradeço pela minha vida, agradeço pela minha família, agradeço porque hoje eu recebi um abraço da minha filha, agradeço porque hoje meu marido falou tal coisa para mim, eu gostei. Então, esses pequenos exercícios de gratidão, eles fazem com que a gente aumente o nosso nível de satisfação com a nossa própria vida. Né? Parece simples, mas a psicologia positiva ela tem décadas de pesquisa que mostram que o simples exercício da gratidão de uma forma rotineira, ou seja, quando você começa a fazer isso, você começa a despertar os seus sentidos e a sua percepção sobre as coisas boas que você tem. E aí você começa a ter uma visão ou um olhar diferente sobre a sua própria vida, tá? Então, você começa, no exercício da gratidão, a ter um sentimento de que sim, eu sou suficiente, sim, o que eu tenho agora é suficiente, o que eu tenho exatamente onde eu vivo agora é suficiente. Então, esse sentimento de satisfação é o grande benefício desse exercício da gratidão, ok? Seja bem-vinda, Rebeca.
Agora eu vou falar para vocês alguns exemplos práticos de rituais que a gente pode inserir no nosso cotidiano, tá? Como eu falei para vocês, são dois caminhos que a gente pode trazer aqui com esses exemplos, tá? Vocês podem tomar esses exemplos para criar novos rituais no cotidiano de vocês, que vocês podem se inspirar, ou vocês podem redescobrir e ressignificar alguns rituais que vocês hoje já têm. Cuidar do jardim, por exemplo. Algumas pessoas já têm esse hábito. Você apenas precisa mudar, talvez, a forma de fazer de piloto automático, nas pressas, como uma simples obrigação, uma lista de afazeres que eu tenho que riscar no final do dia. Se você faz de uma maneira mais plena e agradecendo por aquele momento, experimentando plenamente, você tem uma outra experiência, tá? Então, vamos lá. O primeiro ritual que você pode implementar na sua rotina é o Tek Sabá. O que é isso? É um dia, né, é inspirado no Sabá dos judeus, que separam um dia, né, é um ritual vinculado, no caso, à religião, que separa um dia na semana para o descanso sagrado. E hoje existe já alguns livros publicados, nos Estados Unidos sobretudo, que promovem o Tek Sabá, né? E aí esse Tek Sabá significa literalmente você parar um dia na semana, né? Um título de um dos livros, inclusive, é 24 por 6, fazendo alusão àquela expressão em inglês de 24 por 7. Ou seja, ao invés de você ficar 24 horas por dia, 7 dias da semana ligado, por que não você não experimentar um dia na semana em que você resete? Do mesmo jeito que a gente tem que reiniciar um computador, desligar todo dia à noite, do mesmo jeito que você tem que desligar um celular e recarregar a bateria dele, por que a gente não acha que a gente pode se dar o direito de parar um dia na semana com a tecnologia? Pode ser um desafio. Eu já propus esse desafio aqui alguns meses atrás. Tive algumas amigas que fizeram, algumas pessoas tiveram muita dificuldade, outras não. Mas é uma dica que vocês podem tentar. Você pode pegar um dia na semana que seja mais conveniente para você, talvez seja domingo, talvez seja um outro dia na semana, e você pode experimentar, passar o dia inteiro sem acessar o celular. Posso acessar talvez a internet, mas não o celular. Ou você pode decidir ficar completamente sem acesso à internet e experimentar outras coisas que você não está percebendo que você pode ter no seu dia a dia. Então, esse momento, esse dia, é um dia sagrado, tá? Para você descansar, e é como se você estivesse recarregando a sua bateria, né? Como eu falei hoje nos meus stories, para o resto da sua semana. É como se dissesse assim, olha, esse momento vai ser o momento para usar para ficar com as pessoas que eu amo, que estão aqui durante a pandemia na minha casa, né? Muitos dos conflitos que surgiram em função da pandemia, às vezes, aconteceu porque existia muita poeira embaixo do tapete também. Muita dificuldade de relacionamento, de comunicação entre os membros de uma família, que se diluíam porque cada um passava o dia com as suas obrigações, né? Às vezes o filho o dia inteiro na escola, a mãe o dia inteiro trabalhando, o pai no seu trabalho. E aí quando a gente se encontra num ambiente em que está todo mundo confinado na mesma casa, né? Às vezes, ainda por cima com a rotina completamente destrambelhada, sem a escola, sem a rotina de apoio que a gente tem, da rotina estruturada da nossa agenda, com todas as incertezas em função do problema grave de saúde pública, incertezas profissionais. Então, foram muitas incertezas que a gente teve que lidar, né? Então, naturalmente, a gente fica mais sensível nesse momento que a gente está vivendo. Mas, por que a gente não usar esse momento para a gente experimentar, reconectar com as pessoas que nós mais amamos e que moram dentro da nossa casa, estão junto de nós? Por que a gente não aproveitar esse momento para se desconectar um pouco do digital, fazer essa experiência de tirar um dia? Se você achar um dia muito, tire uma tarde. Tire o domingo à tarde para brincar com seus filhos. Ou se você não quer ficar sem usar a internet, fica só sem o celular, mas usa a internet para assistir o Netflix, um filme, você tem um cineminha do domingo à tarde com os seus filhos e pipoca em casa, já que você não pode ir mais para o cinema. Então, tenta exercitar, fazer coisas, comer comidas gostosas com que você ama, fazer uma sessão de cinema, como eu falei, e criar esse ritual do Tek Sabá, que é um dia sem tecnologia, tá? Um outro exemplo que a gente pode fazer, bem simples, gente, mas que para mim faz toda a diferença. Tomar um café, café preto, café. Um café, o meu aqui, a minha xicrinha da manhã ainda está aqui. Mas tomar esse café com presença e consciência. Então, por exemplo, eu acordo 5h30 da manhã.
porque eu gosto de trabalhar ainda sem as meninas terem acordado, é uma forma do meu dia render um pouco mais. Só que eu me acordo com sono, principalmente nessa fase que eu estou ajustando para não acordar um pouco mais cedo, aqui está começando a ficar um pouco mais escuro de manhã, então dá mais preguiça, dá mais cansaço. Então, o nosso corpo e a nossa mente, ela precisa ter um espaço para despertar. Então, ao invés de você pegar o celular como a primeira coisa do seu dia, que é um vício que a gente tem, né, e que a gente tem que aprender a tirar da nossa vida, permita que seu corpo acorde. E aí, depois de uma boa espreguiçada, depois de você se desconectar com seus sentidos e se levantar, o tal do tomar um café, para mim, funciona demais. Porque é o momento que eu paro, eu preparo só a xícara de café, faço meu preparado aqui com ovo maltine, com leite e tal. Não tomo um café completo, tomo só água, com uma fruta, e subo aqui para o escritório e coloco aqui meu café. Abro a persiana e fico olhando o dia amanhecer. Antes estava já claro do 5h30, agora já está um visual diferente, já está aquele céu meio rosa e meio azul, sabe? No horizonte, às vezes tem um pouquinho de neblina. De manhã eu fico olhando para a florestinha, para a fazenda aqui do lado, e vou tomando meu café bem devagar. Então perceberam que isso é diferente de você pegar um café e sair tomando dirigindo um carro? Como muitos aqui no Canadá têm o hábito, vai na Tim Hortons, pega um café, pega uma fila, fica no celular, e depois de pegar a fila no drive-thru, pega o café e vai tomando café enquanto vai dirigindo. Vai tomando café enquanto vai dirigindo. Isso é mindless. É você querer fazer 5 coisas ao mesmo tempo e não fazer nada plenamente. Então, a forma de você tomar um simples café com mais presença e consciência, deixando a sua mente, o seu corpo despertar, você sentir o gosto do café, você sentir o cheiro do café, você sentir a mão esquentando porque a xícara está quentinha na sua mão. Então, esse experimentar desses sentidos faz toda a diferença. Rebeca, Claudeci, Betânia, Fernanda, experimentem. Todos nós temos um momento de café. Se você não gosta de café, café preto, você faz um chá, você faz outra bebida, não importa. O que importa é muito mais o ritual, entende? Que você cria ao entorno daquilo dali. De você ver o amanhecer do dia, de você sentir e despertar os seus sentidos, tá bom? Tomar um chá também pode ser uma outra opção, com presença e consciência, né? Um exemplo que eu faço, que eu sugiro para vocês, depois de um banho à noite, você pode criar um ritual que vai te ajudar no ritual para dormir. Também várias pesquisas mostram que rituais de higiene do sono, ou seja, hábitos que você vai repetindo, ele vai informando a sua mente com o tempo. A sua mente vai associando certos rituais ao momento de dormir. Então, ajuda no nível neurológico a você ir desligando a sua bateria, né? E ir preparando a sua mente e o seu corpo para o lado de dormir, por exemplo. Então, se você conseguir inserir, tomar um banho morno, que é uma outra sugestão, também com presença e consciência. Sempre vou colocar esse parênteses, porque não é qualquer banho que é um ritual. O ritual é no momento que a gente repete todos os dias e o faz com essa presença, tá? Então, você pode planejar, por exemplo, colocar uma música, né? Você pode, eu gosto muito de colocar, quando eu tô meio deprê, meio cansada, boto a minha playlist e Toma Coragem. No dia que eu já tô com a cabeça muito cansada, porque eu ouvi muito podcast, trabalhei muito, fiz live, estudei, brinquei com as meninas, estou sentindo a cabeça doendo um pouco, aí eu já não boto uma playlist para me animar, eu boto uma playlist diferente. Eu coloco uma playlist de serenata, de violão, ou eu coloco música instrumental, enfim, eu tenho umas playlists já salvas, feitas o download, para não precisar ligar o celular. E você pode caprichar mais. Você pode comprar um sabonete muito bom, em que os cheiros te ajudem nesse processo. O sentir a água quente relaxando essas áreas aqui do seu ombro. Isso é um ritual. Mas que a gente pode fazer um banho tomando 5 minutos, correndo porque o meu filho está não sei aonde. Ou eu posso organizar a minha vida de modo que meu ritual do banho seja um momento de relaxamento. Tá? Então, os rituais não precisam de muito tempo, gente. O que precisa é a gente despertar. Quando vocês terminarem essa live, pensem assim, de todas essas dicas, que 2 rituais eu posso começar hoje a colocar no meu ritual da noite, no meu ritual do acordar? Tá? Se vocês conseguirem fazer isso e vocês forem repetindo isso, né, algumas pesquisas mostram que pelo menos durante 3 semanas, 21 dias,
o seu cérebro naturalmente, sem menor esforço, ele vai repetir esses hábitos. E se for um bom hábito, ele vai ser bom para o seu bem-estar, certo? Então, o chá, por exemplo, que foi uma das dicas que eu falei, você pode fazer sempre depois do seu banho morno, como esse conjunto de rotinas para preparar você para dormir. E aí, depois desse banho morno, você pode tomar esse chá com biscoitos, por exemplo, e conversar com seu cônjuge. Tá? Então, isso é um hábito que eu comecei quando eu morava na Inglaterra. Minha filha tinha 1 ano e pouquinho, e era muito pesado o dia a dia da gente, porque eu passava o dia com ela, ainda dormia muito mal. Meu marido estava no doutorado, no sanduíche, tendo que falar inglês, estudar e pesquisar todos os dias. A gente adoeceu um pouco mais lá por conta do clima. Mas, mesmo com todas as dificuldades do nosso dia, aquilo era um momento da gente respirar, se reconectar, conversar, tomar um chá e saber como é que foi o dia do outro. Então, isso gera mais conexão com o outro, seja no caso desse exemplo, com o cônjuge, né? Então, a gente tem que ter cuidado para a gente, nessa pandemia, a gente está dentro de 4 portas, dentro de 4 paredes, melhor dizendo, não significa que a gente tem conexões plenas e genuínas com as pessoas. Essa é a verdade, né? Então, para a gente criar essas conexões com a gente mesmo e com os outros, é importante que a gente tenha rituais que promovam se encontrar com o outro, tá? Outra dica para dar para vocês que eu preparei aqui é você preparar o espaço de dormir. Ter um ritual de preparar seu espaço. Por exemplo, colocar uma iluminação baixinha, comprar um abajur que você deixa aquela luzinha bem confortável, deixar o seu celular desligado ou no modo avião, apenas para te despertar. Colocar um cheiro gostoso, seja em spray, seja colocando um difusor com gotinhas de óleo essencial. Tá? Então, até minha filha de 8 anos, a mais velha, um dia chegou no meu quarto e disse: nossa, mãe, como seu quarto está cozy, que é aconchegante. Né? Então, a gente pode criar, com poucos minutos, um espaço mais aconchegante para a gente se preparar para dormir. Né? Então, são esses rituais que eu trouxe para vocês. Vocês têm algum ritual que vocês gostariam de compartilhar comigo? Que vocês exercitam e que vocês percebem que é bom para vocês? Ou tem algum desses rituais que vocês estão se inspirando e gostariam de replicar? Podem colocar aí nos comentários, tá? Tem algum desses que vocês já fazem? Então pensem qual desses rituais vocês gostariam de colocar na rotina de vocês, tá? Eu dei vários exemplos, ó. Coloquei vários, recapitulando, fazer o Tek Sabá, que é um dia na semana sem a tecnologia, tomar um café com presença e consciência ao acordar, tomar um chá com presença e consciência antes de dormir, tomar um banho morno com presença e consciência antes de dormir e preparar o seu espaço de dormir. Testem e depois me digam aqui no Digital Equilíbrio o que é que funcionou para vocês, tá? E para a gente ir encerrando nossa conversa hoje, a gente precisa também entender que por que é tão difícil, às vezes, na prática, para você, reservar momentos de rotina, de rituais de autocuidado. Existe algo muito mais profundo que não é só a sua força de vontade, a sua falta de força de vontade, tá? Primeiro, a gente tem uma cultura de competição muito grande, né? Então, a gente sempre está se esforçando para ser mais popular, para ter mais, né? Beta está compartilhando que o óleo essencial já usa há um tempo e realmente ajuda a relaxar e adormecer mais rápido. A luz também é outra coisa que funciona muito bem, exatamente. Né? Por isso que a gente não um dos motivos da gente não usar o celular antes de dormir é isso. Porque a luz azul e o estímulo visual também dos vídeos, mesmo que você use filtro de luz azul, ele desperta a gente. Já a luz amarelinha, que é a luz morna, a luz quente, né? Ela ajuda muito a gente. Né? Gotinhas de óleo essencial de lavanda, por exemplo, que é bem clássico, ele ajuda também a gente a relaxar, de camomila também eu gosto. Né? Então, são coisas bem simples que vocês podem começar. Né? Então, gente, como ponto de reflexão, é importante a gente pensar nisso. A gente não precisa alimentar essa cultura de competição, de sempre a gente estar fazendo mais, estudando mais, trabalhando mais, para ter mais, tá?
ou a gente também alimentar uma coisa que a gente conversa muito aqui no Digital Equilíbrio, que é a gente alimentar a comparação social nas redes, né? Nas mídias sociais. Então, a gente tem que ficar muito atento de como estão as nossas emoções, quais são os gatilhos, né? O que é que desperta o nosso sentido, de modo que ele tira a gente do prumo, né? Então, se você, por exemplo, percebe que você vê rede social no final da tarde ou à noite, te dispara emoções, ou é uma fuga para o seu tédio, ou é um escapismo, né? Então, é importante você estar atento a essas suas emoções, atento ao que você está fazendo, para você se auto-monitorar e dizer, opa, eu tenho que filtrar mais meu conteúdo, eu tenho que me controlar um pouco mais o tempo que eu estou vendo. Para vocês terem uma ideia, o tempo médio de uso de redes sociais no Brasil, eu fiz um curso essa semana de narrativas digitais, e ela mostrou uma pesquisa que diz que nós, os brasileiros, gastam em média 3 horas e 30 por dia somente em redes sociais. Não é na internet como um todo, é apenas em redes sociais. Então é muito tempo, tá? Então vamos parar e pensar. Se você não está conseguindo achar momentos de rituais de autocuidado, o que é que está acontecendo por trás disso? É porque você está alimentando um excesso de competição com as outras pessoas para ter mais? É porque você está se comparando demais com as outras pessoas nas redes sociais e achando que sempre você não tem o suficiente, que você não tem um corpo suficientemente bonito, a casa suficientemente bonita, as viagens, os restaurantes e etc. Então, se você mergulha 3 horas e 30, se você está na média brasileira, e você passa boa parte do seu dia, 3 horas, mais de 3 horas, olhando a vida dos outros, o que é que está acontecendo? Vamos ser bem reais aqui. Você está desperdiçando o tempo que você poderia estar gastando para você, para cuidar do seu autocuidado, para estar olhando para a vida do vizinho. Só que o vizinho não é só mais o vizinho físico hoje. O seu vizinho que tem a grama mais verde, como diz o ditado. Sempre o vizinho tem a grama mais verde do que a minha. Né? É um ditado francês, original, que quer dizer que a gente sempre tem a sensação de que o outro tem mais do que a gente tem. E nas redes sociais isso se amplia milhares de vezes. Né? Porque a gente está se comparando não só com o vizinho da direita e da esquerda. Eu moro num condomínio que eu tenho 100 casas aqui. Então, se você tem 100... se você segue 100 pessoas no Instagram, você é bem modesto, concorda? Eu sigo 200, eu vi gente que segue 1.200. Então, veja a quantidade de pessoas que você está diariamente se comparando de uma forma inconsciente. Então, o meu conselho aqui, que é um conselho que eu ouvi muito da minha mãe e que eu trago para vocês é: quem cuida demais da vida dos outros, deixa de cuidar da própria vida. Então, se você não está achando tempo para cuidar do seu autocuidado, se você não acha tempo para tomar um café da manhã em paz com seu marido antes dos seus filhos acordarem, se você não tem tempo de tomar um banho longo, será que você não está passando tempo demais comparando a sua vida com os outros nas redes sociais? Se você passa 3 horas por dia, você não pode me dizer que não tem tempo de autocuidado, concorda? Vamos jogar a real e a verdade aqui, gente. Então, pare um pouco, reflita sobre o seu tempo de uso na internet, sobre o seu tempo de uso, sobretudo nas redes sociais, que alimenta a comparação e pode sim ser um ladrão da sua alegria, e passa a cuidar um pouco mais da sua vida, dos seus interesses, dos seus momentos, tá? E é isso, são essas dicas que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês também procurem uma comunidade que ajude a alimentar vocês nesse processo de criar rituais, certo? Porque mudar sozinho realmente é mais difícil. Então, procurem pessoas, mesmo digitalmente, vocês podem procurar uma comunidade. Betânia já compartilhou com a gente que estava fazendo oração do terço com a comunidade local dela, né? Mesmo com pessoas idosas e pessoas que às vezes não têm muito acesso à internet, usou a internet de uma forma positiva para manter aquela comunidade viva. Eu, na minha igreja aqui, já estou conseguindo voltar a frequentar, porque a gente já está sem um lockdown nas igrejas, desde que tem um ritual de, enfim, limite de pessoas, distanciamento social, máscara, etc, etc. Mas já consigo ir para frequentar a igreja. Então, você pode procurar outras pessoas que estejam na mesma vibe de mudar alguns rituais, seja emagrecer, seja criar novas rotinas, ser mais produtivo, criação de filhos. Então, hoje no Instagram a gente tem uma infinidade de comunidades, né? A Roberta Ferec, por exemplo, tem uma nova comunidade chamada Inteiras, que é super interessante, né?
que é uma comunidade digital, virtual, mas que ajuda as mulheres a se empoderarem nesse processo pós-maternidade, por exemplo. Então, existem sim formas da gente buscar suporte. Ontem eu estava num grupo de Zoom com a comunidade, com mulheres idosas, um grupo de terceira idade, que vinculadas a um serviço da biblioteca do SESC, né, em São Lourenço, em Pernambuco, e uma ex-aluna minha trabalha lá e me convidou, e a gente fez um bate-papo de 40 minutos, 45 minutos sobre etiqueta digital, e foi ótimo, elas conversaram, desabafaram, eu dei algumas dicas, a gente riu, dei mais dicas e tal, foi super legal. Elas têm um encontro semanal via Zoom, às vezes sem conseguir entender direito como liga, desliga o microfone, não importa, mas elas estavam lá, elas fazem esforço para toda semana estar lá, são 200 mulheres, e mais ou menos agora no digital uma quantidade menor tem se encontrado, mas toda semana elas sabem que naquele dia, ontem foi menos porque não estava no ritual, no dia que elas estão acostumadas, o que é normal, mas elas sabem que toda sexta, horário tal, elas se encontram 30 minutos a 45 para conversar sobre temas da vida dela, né, orientada por um assistente social e essa minha aluna. Então, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos procurar comunidades que ajudem a compartilhar, a gente buscar o suporte, né? Nós precisamos uns dos outros e a gente tende a suavizar mais a autocobrança quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente tem um grupo, né? Então, isso funciona mesmo pré-pandemia, né? Os grupos dos alcoólicos anônimos, os grupos de controle de peso, né? Quando você tem um compartilhamento em comunidade, você sente que aquele peso é mais leve, que você não está sozinho, que não é só você que está naquela luta, né? Então é isso. A minha mensagem final é que vocês consigam criar esses rituais, essas tradições, essas memórias no ambiente que vocês estão, mesmo com toda essa limitação que a gente está durante essa pandemia, né? Então, como exemplos finais para inspirar vocês, aprenda a dividir histórias, cozinhar juntos, dançar juntos, cantar juntos, compartilhar experiências, andar de bicicleta juntos, ver filmes juntos, comer refeições em família juntos, presentes, conscientes, tá? E a minha mensagem final, como eu sempre estou trazendo agora, é que rituais criam conexões mais genuínas, que ajudam a diminuir a solidão e resgatar a alegria de viver, tá?